Pessoal, muita gente pediu para a gente fazer um vídeo sobre as principais matérias cobradas na prova de primeira etapa da OAB. Como são 17 áreas, podia estar fazendo 17 vídeos, mas isso ia me dar muito trabalho. Então, eu vou fazer um vídeo só, onde eu vou analisar essas 17 matérias. Então vai ser um vídeo com muito conteúdo, com muita coisa. Vocês podem ir pausando o vídeo aí, se vocês tiverem com dificuldade para acompanhar, ou para copiar, ou para qualquer outra coisa. E ao longo do vídeo vocês vão ver alguns quadros aparecendo aqui com os artigos mais cobrados, com as leis mais cobradas, porque se eu ficasse falando isso ia dar também muito trabalho. Então vocês pausem o vídeo quando acontecer isso, copiem, analisem, marquem as suas leis para vocês estudarem aí para a primeira etapa da prova da OAB-FGV. Bom, eu estou fazendo esse vídeo às vésperas do exame 17, da prova 17. Então, se vocês estiverem vendo esse vídeo às vésperas da prova 18 ou 19, o percentual pode ter alterado. Então, mas aí é só você analisar as outras provas e você vai chegar ao percentual correto. Tá? Então nós vamos começar aqui com a ética. São 10 questões de ética. Da questão número 1 até a questão número 10 você vai estar fazendo questões de ética. Isso representa 12,5% da sua prova. E se você estiver aí já fazendo alguns simulados, estiver estudando já, e estiver tirando uma média de 60% em ética, você está com um bom percentual para ser aprovado na primeira etapa. O que vai depender agora é o seu percentual nas outras matérias, tá? Então, vamos analisar a ética de acordo com os assuntos mais cobrados nessas últimas provas da OAB-FGV, tá? Não estamos analisando aqui as provas da CESP, não estamos analisando os exames anteriores, estamos analisando apenas os exames unificados OAB-FGV. Então, em ética, 20% das suas questões são sobre prerrogativa do advogado, tá? Então, se você tem aí pouco tempo, é bem provável que 2, 3 questões da sua prova sejam sobre prerrogativas do advogado. 12% das suas questões serão sobre infrações e sanções disciplinares, tá? 9% sobre honorários advocatícios e 8% sobre incompatibilidades e impedimentos da advocacia. 7% sobre atividades na advocacia, 6% sobre inscrição na OAB, 7% sobre deveres éticos e 5% sobre organização da OAB. Então, ética já é uma matéria muito pequenininha. Nós diminuímos ela ainda mais para você, tá? Então, estudando esses assuntos, é bem provável que você esteja cobrindo a maioria das questões que vão cair na sua prova sobre ética. Olha, não é um processo de adivinhação, é um processo de análise das provas anteriores. A gente, quando analisa as provas anteriores, a gente percebe um padrão da OAB. Por quê? Porque a prova é feita por seres humanos e seres humanos seguem padrões, tá? Então, gente, esses são os assuntos para você estudar em ética. Daqui a pouquinho, ó, pausa o vídeo, porque vai aparecer um quadro aqui para você com os artigos e as leis mais importantes em ética para você estudar, beleza? Beleza? Vamos então para filosofia. Em filosofia, nós temos duas questões, ou seja, 2,5% apenas da sua prova serão sobre questões de filosofia. As questões de filosofia são muito recentes, então não dá para a gente fazer uma análise muito segura, tá? 20% das questões de filosofia já cobradas até hoje são sobre o conceito de justiça. Outros 20% sobre o utilitarismo. 10% sobre o pós-positivismo e 10% sobre conceito de direito. Só que 10% em filosofia representa apenas uma questão, tá? Então é uma análise aí que você vai ter que fazer ela com mais cuidado. Logo depois de filosofia, na sua prova, você vai encontrar questões de constitucional, do número 13 ao número 19.
São 7 questões e isso representa 8,75% da sua prova. Então, constitucional já é uma matéria com uma representatividade alta na sua prova em relação às outras disciplinas, né? Ela vai aí ficar próxima de direito civil, que é a outra disciplina que tem muita questão, assim como ética também. Constitucional, você vai ver aí que 16% da sua prova de constitucional será sobre controle de constitucionalidade, 13% sobre processo legislativo, 10% sobre repartição constitucional de competência, 9% sobre poder judiciário e ações constitucionais, 8% sobre direitos políticos e poder executivo, 7% sobre direitos e garantias individuais. Então, de novo, tá com pouco tempo para estudar, tá agarrado aí com as outras coisas, precisa ser aprovado, a família já está enchendo o saco, os colegas já estão enchendo o saco, você já está de saco cheio, foca nessas matérias, estuda, aprende essas matérias, porque a chance delas caírem na sua prova são muito grandes, tá? Eu falo aqui, a gente está desconsiderando assuntos que têm um percentual muito baixinho, então vocês vão ver que nem sempre a conta vai fechar em 100%. Mas questões que têm aí menos de 5%, 3%, 4%, 2%, assuntos, né, a gente não está colocando nesse levantamento para vocês. Mas então, gente, seguindo, direitos humanos. São 3 questões, 3,75% da sua prova são sobre os direitos humanos, que é um assunto muito parecido com o direito constitucional, porque é cobrado, às vezes, a aplicação dos direitos humanos face à Constituição de 1988, mas o assunto mais cobrado em direitos humanos está relacionado ao Pacto de San José da Costa Rica. E esse é um percentual de 30% das suas questões. 22% já fazem referência à Constituição de 1988 e os direitos humanos. 11% das questões em direitos humanos são sobre a teoria geral dos direitos humanos. E 11% também sobre a proteção internacional dos direitos humanos. Então, logo depois de direitos humanos, a gente vai ter direitos internacional, questões 23 e 24. Ó, eu estou olhando para baixo, gente, porque é onde está o meu caderno de anotações, tá? Eu não tenho isso decorado. Eu ia precisar dos nossos professores de todas as áreas para fazer esse vídeo, o que ia dar muito trabalho. Então, vocês podem ver, eu estou fazendo um vídeo aqui da biblioteca da minha casa, para dar menos trabalho e vocês receberem a informação o mais rápido possível. Direito internacional. 18% da sua prova de direito internacional vem sendo cobrado o tratamento jurídico dos estrangeiros. 9% vem cobrando a jurisdição a bordo de navios e embarcações. 9% vem cobrando o direito aplicável à sucessão do estrangeiro ou do brasileiro situado em território internacional. A teoria do direito internacional e as sentenças da Corte Interamericana possuem também percentual de 9% de questões cobradas, assim como a competência internacional, também com 9%. Outra matéria com representatividade muito baixinha, que é uma análise também que, se eu tivesse aí com pouco tempo para estudar, é uma área que eu não me dedicaria muito para tentar aprender, não. Mas aí cada um conhece, né, melhor as suas necessidades, as suas possibilidades. Logo depois de direito internacional vem direito tributário, com 4 questões, 5% da sua prova, questões 25 a 28. Em direito tributário, o assunto mais cobrado até hoje são os impostos em espécie, com 26%.
Princípios e imunidades tem um percentual de 21%. Obrigação tributária e responsabilidade tributária, 15%. Legislação tributária, 14%, que é a legislação específica de direito tributário. Lançamento e crédito tributário e garantias e privilégios do crédito tributário, cada uma com o percentual de 8%. Então, como sempre, vocês vão ver aqui, agora pausa o vídeo, o quadrinho onde estão esses artigos, onde estão essas leis, para que vocês possam aí estudar e vencer essa prova de primeira etapa. Então tá, pessoal, depois de tributário, direito administrativo. Direito administrativo está bem igual à primeira posição. Nós temos 3 disciplinas, 3 assuntos, melhor dizendo, dentro de direito administrativo, com 13% de questões na prova. Primeiro, intervenção do Estado na propriedade, organização da administração pública e contratos administrativos. Todos esses 3 assuntos com 13% de questões até o exame 17. Ou seja, com o exame 16 incluído e o 17 não incluído. Licitação tem 10%, agentes públicos 9% e poderes da administração também com 9%. Então, depois de direito administrativo, na sua prova vem direito ambiental, questões 35 e 36. Unidade de conservação é o assunto mais cobrado, com 31%. Responsabilidade civil ambiental, com 14%, assim como EIA e RIMA, né? E logo depois a responsabilidade penal ambiental, com 10%. Logo depois de direito ambiental, pessoal, nós temos direito civil. Direito civil é uma matéria com uma representatividade muito alta, uma matéria muito grande e que 40% de todas as questões de direito civil já cobradas até hoje falam sobre obrigações. Então, se tem um assunto aí para você ficar fera em direito civil, são as obrigações. Logo depois vem direitos reais com 13%. Olha a diferença. Obrigações têm 40% de questões cobradas e direitos reais apenas 13%. Direito de família, 12%. Sucessões, 10%. E responsabilidade civil, 9%. Pessoal, então, logo depois de direito civil, nós vamos ter o Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, apenas 3 assuntos aparecem com grande relevância na história da OAB-FGV. O primeiro deles, os direitos fundamentais da criança e do adolescente. 38% das questões até hoje cobradas são sobre esse assunto, ou seja, quase 40%, né, das questões. Medidas socioeducativas têm 21% das questões cobradas e adoção vem em terceiro lugar com 10%. Estatuto da Criança e do Adolescente é uma matéria que tem apenas 2 questões na sua prova. Assim como a próxima matéria, Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor tem, em primeiro lugar, com 22% das questões já cobradas, o assunto proteção contratual. Em quase 1/4 das questões de Código de Defesa do Consumidor versam sobre a proteção contratual. O que isso significa? Que a cada 2 provas, pelo menos uma questão foi sobre
proteção contratual. Com 15%, a gente tem responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço e também as cláusulas abusivas em direito do consumidor. Decadência e prescrição e direitos básicos do consumidor aparecem em quarto e quinto lugar, com 11% das questões já cobradas até hoje. Beleza? Então, depois do Código de Defesa do Consumidor, a gente vem com o direito empresarial, uma matéria com 4 questões, né? Desculpa, uma matéria com 5 questões e que apresenta aí 1/4 dessas questões com as sociedades do Código Civil de 2002. 25% das questões já cobradas em direito empresarial falam sobre as sociedades no novo Código Civil. 18% falam sobre os títulos de crédito, 16% sobre as sociedades anônimas, 10% sobre a recuperação judicial e sobre os contratos empresariais. Beleza? Direito empresarial, então, 5 questões da prova e uma dessas questões sobre sociedade no Código Civil. É isso que vem acontecendo historicamente nas provas da OAB-FGV. 25% das questões sobre sociedade no Código Civil. Pessoal, a gente tem então agora o processo civil, depois de direito empresarial, nas questões aí 53 a 58 da sua prova, 6 questõezinhas de processo civil, e processo civil é a matéria que a FGV mais fragmenta desde de que iniciou a confecção das provas da OAB. Tá? É a matéria que tem mais assuntos, vamos dizer assim. Então, você vai ver que a primeira colocação de processo civil, a execução, tem apenas 10% das questões já cobradas. Logo depois vem capacidade processual, com 8%. Ações cautelares, com 7%. Mandado de segurança, com 5%. E procedimento ordinário, também com 5%. Aí vem um monte de assunto que tem uma representatividade de 4% desde essa história de exame de ordem unificado OAB-FGV, que aí são defesas, liquidação de sentença, possessórias, atos processuais, recursos, citação e litisconsórcio, todas elas com 4% de representatividade. Todos esses assuntos com 4% de representatividade. Depois de processo civil, vem o direito penal na sua prova. Direito penal, que aí já tem uma primeira colocação com uma representatividade bem alta. Mais de 1/4 das questões cobradas pela OAB-FGV em direito penal falam sobre os crimes em espécie. 28% das questões falam sobre crimes em espécie. 11% falam sobre a teoria da pena, 10% sobre a teoria do erro, 9% sobre tipicidade, 6% sobre o iter criminis e as leis extravagantes, ou seja, é um percentual muito pequenininho de assuntos fora do Código Penal, né, nas famosas leis extravagantes. O concurso de crimes tem a última posição, com 5% das questões já cobradas em toda a história da OAB-FGV. Direito penal que está aí entre as questões 59 e 64 da sua prova, também com uma representatividade bem considerável. E aí, para ficar na ordem da sua prova, logo depois de direito penal vem o processo penal, que tem em primeiro lugar o assunto procedimentos, com 17% da sua prova. 13% das questões falam sobre recursos,
9% sobre jurisdição, 9% também sobre ação penal, 8% sobre tribunal do júri e sobre inquérito policial e 6% sobre as prisões no processo penal. Então, feito aí penal e processo penal, você ingressará em direito do trabalho e processo do trabalho. Isso se você seguir a ordem regular da sua prova, né? Direito do trabalho começa ali na questão 70 e vai até a questão 75. O assunto mais cobrado em direito do trabalho é a jornada de trabalho. 14% das questões até hoje cobradas em direito do trabalho são sobre a jornada de trabalho. 11% sobre o contrato de trabalho, 10% sobre a estabilidade do empregado ou do trabalhador, né, conforme for o caso, 8% da remuneração, 8% sobre o aviso prévio, 6% sobre rescisão contratual e 5% sobre o FGTS. Muito bem, passamos então para a última matéria do seu exame, que é processo do trabalho. Processo do trabalho apresenta aí um percentual muito alto de questões versando sobre recursos trabalhistas. Então, fique esperto aí com os recursos. 21% das questões falaram historicamente sobre recursos. 11% sobre a execução no processo trabalhista, 8% sobre rito sumaríssimo e competência, 7% sobre custas, 7% sobre a audiência trabalhista e 5% sobre o ônus da prova. Beleza, pessoal? Tá aí dissecada a sua prova, apresentados os artigos principais e as leis mais cobradas historicamente pela OAB FGV, desde que o exame se tornou unificado e está sendo confeccionado por essa banca. E fica de dica para você: comece a prova pelas matérias que você tem mais confiança, por aquelas matérias que você sabe que você vai acertar, porque você tem tido um bom desempenho nelas ao longo do seu estudo, dos seus simulados, dos seus testes, da sua faculdade, o que quer que seja. Comece através dessas matérias, porque essas matérias vão te dar confiança para você enfrentar as matérias mais difíceis e que depois vão te tomar aí mais tempo. Se você começa pelas matérias mais difíceis, a tendência é que você erre mais questões. E quando a gente erra, a gente sabe que a gente errou, a gente marca ali sem confiança, sem ter certeza, ou então pula. Isso vai fazer com que você tenha muito mais matéria para revisar no final da prova, se você tiver pulado muitas questões, ou se você tiver marcado com pouca confiança, vai fazer com que você vá com pouca confiança para aquelas matérias que você é melhor, que você tem mais facilidade. Pelo contrário, fazer as matérias que você tem mais facilidade primeiro vai fazer com que você vá com mais confiança para as matérias que você tem mais dificuldade, tá? Boa prova para você, muito sucesso e te esperamos na segunda etapa.